Olá a todos, graça e paz, aqui de volta o Pastor Paulinho no canal Ouvir pela Palavra. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já vai aqui embaixo, clique aí para se inscrever no nosso canal. Tem aí do lado também o sininho para você clicar para ser notificado aí cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Também quero dizer que nós estamos aí com um grupo de WhatsApp, onde nós inserimos professores e alunos, superintendentes, pastores, que lecionam na revista da Escola Bíblica da editora Betel. Se você quiser fazer parte desse grupo, deixa aí o seu número de WhatsApp e o seu nome, que nós vamos inserir você nesse contexto desse grupo de WhatsApp que tem sido ali uma bênção, o compartilhar dos estudos da escola dominical. Também eu quero, já de antemão, avisar a todos que nós também temos aí a nossa página na internet, que é do Facebook, facebook.com/pr.martinspaulo, e temos aí a nossa página no Instagram. Se você quiser também nos seguir, será uma bênção ter a sua companhia. Eu posto diariamente mensagens de edificação e, enfim, para o seu elevo espiritual. Se você quiser receber todos os dias essas mensagens, é só você aí, então, se inserir nesse grupo de WhatsApp ou até mesmo curtir a nossa página e entrar no Instagram, que você vai receber essas mensagens aí, tá bom? Nós estamos hoje prontos aqui para falar da lição de número 6. A lição de número 6 tem por título Um Chamado ao Arrependimento, tá? Nós vamos hoje então falar um pouco sobre o arrependimento. Também nós estamos aqui no canal oferecendo o maior treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Se você quiser conhecer esse treinamento, saber como fazer esse treinamento, aqui no link da descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar, que você vai ser direcionado para esse site, onde você vai poder ver aí como melhorar a performance das aulas da Escola Bíblica Dominical, para você melhorar aí a sua classe, o seu ensino, tá bom? É só aqui na descrição do vídeo você clicar no link, que vai ser direcionado e você vai ter todas as informações de como fazer parte aí desse treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos hoje aqui começar sobre a lição de número 6, o Salmo de número 51, né? E aí vem o texto áureo que diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, esse é um tema de extrema relevância na vivência da fé, porque cotidianamente pecamos e erramos. No nosso dia a dia sempre estamos aí transgredindo os preceitos, os princípios e valores da palavra de Deus, e nessa lição a gente vai entender quais são aí, primeiro, o contexto do Salmo 51, né? Qual é o contexto histórico e bíblico desse salmo, e depois nós vamos ver os passos para o perdão de pecado, como conquistarmos o perdão dos pecados, os passos do arrependimento, né? E depois a gente vai ver ali quais foram os desejos, né, de Davi, depois de pecar, claro, continua naquela mesma tecla, buscando sabedoria de Deus. Então nós vamos discorrer isso aqui na lição, espero que vocês nos acompanhem, e se porventura houver aí alguma pergunta, alguma indagação, os irmãos também podem colocar aqui nos comentários desse vídeo, que a gente pode ir interagindo aí durante a semana. É muito bom a gente ter essa possibilidade. Então, falando aqui da lição, agora nós vamos ver aqui o texto áureo, e no texto áureo da lição diz que o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Olha só. Reconhecimento do pecado e a consequência disso, confissão e arrependimento. Os objetivos da lição: apresentarmos o contexto histórico do Salmo 51. Segundo objetivo, revelar o caminho do arrependimento. E terceiro, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Quais foram então aí as orações, os pedidos que o salmista faz a Deus? Isso é importante a gente olhar aqui nesse salmo. Bom, falando então agora na prática sobre a questão do contexto histórico desse salmo. Esse salmo, ele faz aí ecoar, né? Ele
ele expõe a angústia, a dor, a tristeza na alma, né, do salmista pelo pecado que ele cometeu. E aí também vai apresentar quais são os sintomas, né? Esses sintomas que muito afetaram a vida de Davi. E nesse salmo a gente vai ver quais são esses sintomas, né, dessa desobediência aos preceitos do Senhor. Também vai mostrar nesse salmo que o pecado de Davi vai conduzir ele para um estado completo de esvaziamento espiritual e um estado de profunda angústia. Já quero aqui fazer a primeira pergunta. Qual é a tua primeira reação depois da consciência do pecado? Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado, porque senão a gente perde a sensibilidade espiritual e daqui a pouco cometemos pecados os mais diversos e nem sequer nos arrependemos. Achamos isso cotidiano, natural, consequência da nossa fragilidade humana. A gente começa a ter esse pensamento tão vazio da consequência do pecado e até mesmo da intensidade, do tamanho, do quão mal isso é para o ser humano, que a gente começa a pecar e a errar e achar que isso é correto, que está normal, que é assim mesmo, enfim, relativizando drasticamente os efeitos e as condições do pecado. Esse é um risco que muita gente corre, porque permanecem pecando, continuam errando e não se fazem pensar naquilo que estão fazendo e até mesmo não conseguem mensurar, medir qual é o impacto disso na sua vida. Agora, nós vamos ver aqui, nesse ponto da lição, chamando para a nossa atenção para que olhamos as transgressões de Davi. Aqui em 2º livro de Samuel, capítulo 11, a gente vai ver o processo que antecedeu o pecado de Davi. São significativas as duas expressões. Tempo em que os reis saem, e aí Davi fica. Olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, ele viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. 3º, deitou-se com ela e adulterou. 4º, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Como cristãos, nós somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. 1. A santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar no Espírito, ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Então a gente começa a ver aqui quais são, o que antecede, né? O que antecede aí a queda de Davi? Primeiro, era o tempo em que os reis saíam. Mas Davi não saiu. Davi permanece. E isso por si só já é um grande risco. Aquelas pessoas que dizem, tenho culto, mas eu vou ficar, eu não vou. Né? Se esquivam de estar entre os que são servos de Deus, estão. E isso em si já é um risco muito grande, porque uma vez que afastados ficamos dos nossos afazeres cristãos, dos nossos afazeres eclesiásticos, das nossas responsabilidades espirituais, e preferimos ficar a sós, nós ficamos vulneráveis. Então os reis saíam e Davi ficou. E depois, né, ele passeando, ou seja, sem ter o que fazer, sem nada o que fazer, ele vai ver o que não deve. Né? Então, Davi faz o que não era para fazer, ou seja, ficou em casa, ele vê o que não era para ver, que foi a mulher de Urias ali se banhando, e peca como não deveria pecar. Então, que coisa triste quando ele deita com ela e depois a gente vai vendo as sequências das atitudes, né, de Davi depois de pecar, tentando encobrir o seu pecado. Então, a transgressão de Davi foi cruel, foi terrível. Não foi um erro só, foram vários erros sucessivamente. E aquilo que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Né? Um abismo chama outro abismo. Um pecado cometido vai chamar outro pecado. Agora, vejamos aqui o fruto do pecado e o plano de Davi. Na decorrência ali do seu ato pecaminoso, né? Ou seja, em consequência ao seu ato pecaminoso,
vai acontecer o quê? Betseba fica grávida, né? E ela comunica imediatamente ao rei Davi: olha, fiquei grávida, né? Agora então nós vamos ver Davi tentando resolver a situação por si mesmo e ele acaba agravando o fato. A gente aprende uma lição muito grande aqui. Só Jesus tem o poder de resolver o problema do pecado. Cada vez que o homem e a mulher tenta resolver por si mesmo o problema do seu pecado, da sua transgressão, mais complicado ele fica. O que aconteceu com os nossos pais? Os nossos pais pecaram, tentaram resolver a sua transgressão por si mesmos, vestiram-se de folhas de árvores, esconderam da presença de Deus, achando que isso resolveria. E muito pior do que isso, eles aprofundaram o seu isolamento de Deus e tardando o processo de arrependimento. Então Davi, a gente vê que ele agrava, pois o fruto vai denunciar o pecado, ou seja, aquela gravidez vai denunciar os pecados. E qual é a consequência desse pecado? Né? Seria uma morte, tanto para Davi quanto para Betseba, conforme determinava a lei, lá em Levíticos 20, verso 10. Agora, a gente vê Davi planejando encobrir o seu pecado com alguns atos. Eu vou colocar a tela aqui para vocês verem comigo aqui quais são esses atos que Davi tenta encobrir. Olha só, primeiro, determina que Urias descanse. No entanto, a gente vê que esse plano fracassou porque Urias deita à porta da sua casa, né, e não dorme com a sua esposa. Segundo, festejar com Urias, com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança. Outro fracasso. Né? Por quê? Porque Urias não dorme em casa. Ele diz: como eu posso dormir no meu leito se os meus irmãos estão em guerra? Terceiro, com o fracasso dessas estratégias anteriores, Davi planeja a morte então de Urias. E aí, após a morte de Urias, ele vai se casar com Betseba, pensando que então os seus atos agora estavam encobertos. Mas aí a gente percebe que o Senhor sabia o que estava ocorrendo e que isso não era de seu agrado. Então os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais escondidos aos olhos de Deus. Nós não conseguimos esconder os nossos pecados. Nós não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Dos homens sim, das pessoas sim, mas de Deus não. Mas existe ainda profetas de Deus nessa terra. E no caso aqui de Davi especificamente, tem o profeta Natã. E o Natã era um homem cheio de Deus, um profeta de Deus. Alguém que recebia direto de Deus. Para Davi a situação estava resolvida, mas para Deus não. E ele nem imaginava que ele seria visitado pelo profeta Natã, que Deus havia mandado Natã ali para falar com Davi e denunciar o seu pecado. Natã então cumpre com habilidade, com firmeza, com determinação aquilo que Deus manda ele dizer. E ele usa uma experiência para fazer Davi entender o seu pecado. Ele conta uma história que todos nós conhecemos, do homem rico que tinha muitas ovelhas e o homem pobre com apenas uma ovelhinha, e aquele rico toma a ovelha do que é pobre, que só tem uma, mata para dar uma janta para os seus convidados. E aí Davi, irado, rasga as suas vestes, né? E aí cuidado com a hipocrisia, né? Porque o pecado do outro às vezes nos irrita com muita facilidade e nós não nos irritamos com o nosso próprio pecado. Então Davi se irrita, né? Ele rasga as suas vestes nesse momento e Natã denuncia de forma direta: Davi, esse homem é você. Meus amados, ainda tem profeta de Deus nessa terra, homens que com coragem de dizer, de apontar o dedo, de exclamar, de dizer fortemente: olha, você está errado, não continue assim, não vá por esse caminho, se arrependa, mude de direção, saia desse rumo, mude a estratégia da tua vida. Então, existem homens de Deus ainda nessa terra. Então que o Senhor continue levantando Natãs nesses últimos tempos, porque nós temos muita gente nas lideranças da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, cooperadoras, líderes de departamentos,
líderes de corais, maestros, maestrinas, músicos, porteiros, enfim, muita gente que estão aí dentro das igrejas com seus pecados encobertos. Mas que confessemos o nosso pecado a Deus e deixemos que Ele, o Senhor, né, faça em nós uma obra de restauração. Agora, nessa parte da lição, a parte 2, que é o segundo objetivo, nós vamos aí então falar acerca do caminho do arrependimento. Qual é o caminho do arrependimento? Nessa conversa que Natan teve com Davi, ele vai ali revelar quais foram os feitos de Davi e afirma que aquilo que Davi tinha feito em oculto agora publicamente seria feito contra ele, né? Então Davi vai se arrepender do seu pecado. Então vejamos agora quais são aí os passos, o caminho do arrependimento. Primeiro caminho do arrependimento, inegavelmente, é o reconhecimento e confissão do pecado. Davi faz a seguinte declaração: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui no Salmo 51, verso 3. Então ele sabia profundamente dos seus erros, ele estava em sua consciência. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém vai se arrepender se não reconhecer que errou. Existe atualmente aí, né, muito latente diante de nós, a ausência da sensibilidade espiritual, que tem sido uma constante no meio do povo de Deus. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Ah, queridos, e esse caminho é um caminho extremamente perigoso. Então você quer ter perdão do seu pecado? Reconheça. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua falha, confesse a Deus o seu pecado. Confessar é falar, confessar é expressar, é usar a boca para comunicar. Então faça isso com Deus. E eu até ensino os irmãos aqui na igreja que eu pastoreio, que nós devemos chamar o nosso pecado pelo nome. Quando você for pedir perdão a Deus, chame os pecados pelo nome. Senhor, eu fiz isso que não te agradou, eu peço a ti perdão, me perdoa. Né? Então, a confissão de pecado e o pedido de perdão também é importante nesse progresso do arrependimento. Ele diz: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Então a gente vê Davi confessando e pedindo perdão a Deus. Agora, os pecados não confessados, eles afastam as pessoas de Deus. Da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o cristão longe do Senhor, que poderia talvez libertá-lo. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os seus pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando. Então, ao contrário do que o inimigo faz conosco, que depois de nós pecarmos é tentar nos manter afastados de Deus, é nós nos aproximarmos do Senhor. E aproximando do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, assim nós vamos alcançar o favor de Deus. Assim nós alcançaremos a mão de Deus. Assim nós alcançaremos o perdão dos nossos pecados. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Né? O arrependimento, a confissão do pecado, o pedido de perdão, pronto, resolveu. Só que as consequências do pecado continuam. Davi teve que arcar duramente com as consequências do seu pecado. Uma pessoa que fumou tantos anos, que tantos anos trouxe mal aí para o seu organismo, obviamente que essa pessoa vai carregar as consequências disso. Jesus vai perdoar os seus pecados, vai lavar suas vestes, vai se tornar puro, mas as consequências, por exemplo, de uma ingestão a longos anos de álcool, sem se alimentar direito, a consequência disso está na saúde. Né? Então a pessoa vai ter que arcar com essa consequência. Deus não vai tirar isso. Por exemplo, casamentos, aliás, filhos, né?
fora do casamento. É consequência do pecado. Não vai, a pessoa vai se arrepender, não vai dizer que ela vai ter que abandonar o filho, muito pelo contrário, ela vai ter que pagar a pensão, vai ter que reconhecer o filho, registrar o filho. É a consequência da sua atitude pecaminosa. Então as consequências permanecem, embora haja de Deus o perdão. Vou dar uma pausa aqui antes do nosso tópico 3 para lembrar que nós estamos aqui oferecendo o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você saber aí como fazer esse maior treinamento de professor de escola bíblica dominical, tá bom? Você vai melhorar aí a performance da sua escola dominical, vai melhorar aí a maneira que você dá aula, tá? Fazendo esse curso, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Você, superintendente, dá de presente para um professor da sua igreja, enfim, promova isso aí em classes da sua família. Vamos então ao ponto 3 da nossa lição, que é o último e terceiro objetivo, quando nós vamos falar sobre os pedidos do salmista. Nós vamos ver aqui quais são então os desejos do salmista, como ele deseja, o que ele deseja, o que ele quer. Vejamos aqui então. No 3.1 da nossa lição, nós vemos Davi querendo conhecer a sabedoria. Meus amados irmãos, mais uma vez fica enfatizado nos Salmos a importância da sabedoria divina. Ao contrário do que muitas pessoas têm como prioridade, que são as buscas dos tesouros terrestres, ouro, prata, bens materiais, né, tesouros terrenos dessa terra. Olha, Davi, os salmistas, né, enfim, vários escritores desse salmo mostram como é importante a sabedoria. Se você, Tiago diz, né, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Davi, ele pede sabedoria. E essa sabedoria que Davi pede, né, a Deus, se você olhar ali no contexto original, a palavra sabedoria na Bíblia, ela tem vários significados, mas um dos significados da sabedoria é a capacidade de lidar com os problemas que podem ser externos e internos. Então, Davi enfrenta na sua caminhada com Deus problemas. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, ele saiu vencedor. Agora, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, ou seja, não consultando o Senhor, se ele deveria ou não agir daquela forma ou daquele jeito. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, mas tinha profunda intimidade. Todavia, ele despreza o caminho correto. Então, ele pede ao Senhor Senhor, eu quero conhecer a tua sabedoria. No verso 6, né? Ele pede isso, ele clama por sabedoria. Então a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado. Quando esse pecado vem bater a porta, quando esse pecado vem dissuadir, quando esse pecado vem seduzir, a pessoa que teme a Deus, ela foge do pecado. Agora o segundo desejo aqui do salmista, ele pede a Deus, purifica-me como ensopo, né? Davi pede ao Senhor que purifique como ensopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O isopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia da purificação. Outra passagem relacionada ao isopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de isopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, e besuntaram o alto dos laterais da porta das suas casas. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto, queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo, está em 1 João 1,7. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão, né? Aquele sangue espargido nas portas que livraram os antigos do anjo da morte. Então Davi pede, Senhor, eu quero ser purificado, purifica. Meus amados, essa tem que ser o nosso desejo também, a nossa força de pedir, Senhor, eu quero ser limpo, limpa-me num todo, espírito, alma e corpo, né? A minha mente, os meus olhos, a minha boca, o meu coração,
que sejam limpos pelo Senhor. E aí, terceiro e último pedido de Davi a Deus é que ele voltasse a ter a alegria da sua salvação. Existem duas expressões aí no verso 12 da alegria da salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência ao seu pecado. Então, nós aprendemos aqui claramente duas lições. A primeira é o caminho da santidade. O caminho da santidade, ele traz o quê? Ele conduz as pessoas à alegria da salvação. Segundo, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte eterna. Então, meus amados irmãos, Davi pede a alegria da salvação. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa que já experimentou a salvação, é perder essa alegria. Não tem ouro, não tem prata, não tem bem dessa terra, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem castelo, não tem nada que seja capaz de substituir a alegria da salvação no coração de cada um daqueles que já experimentaram essa salvação na pessoa de Jesus. Então, fechando aqui a nossa lição, nós concluímos que o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Tá certo? Se Deus assim nos permitir, nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo, mas lembrando mais uma vez que se você quiser fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e aí ser direcionado como você melhorar a performance das aulas na Escola Bíblica Dominical. Compartilhe aí nas suas redes sociais esse vídeo, vamos aí espalhar esse vídeo para outras pessoas, eu tenho certeza que você fazendo isso vai ajudar muito nós aqui no canal. Se você quiser ser aqui assinante do canal, tem como você clicar aqui embaixo para ser aí o assinante do canal Vir Pela Palavra, para nos ajudar mensalmente com valor para nós melhorarmos aqui o trabalho da explanação das lições da Escola Bíblica Dominical. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui no nosso próximo vídeo, trazendo mais uma lição dessa série maravilhosa dos Salmos. Forte abraço, fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.